bem-vindos ao noticiário onde a criança é a chefe. O Kids News começa desde já e queremos que vocês fiquem bem atentos, pois teremos as imagens do nosso debate sobre os casamentos prematuros. Temos noção de que a tua opinião faz Moçambique e a participação dos adolescentes no nosso debate sobre o casamento prematuro foi bem forte. É isso que queremos mostrar já a seguir. Informação para ti e contigo. O programa de hoje está diferente, mas tenho a certeza de que vocês ficarão bem ligadinhos a nós. Teremos as imagens do nosso debate sobre os casamentos prematuros e isso vai ocupar os nossos próximos 30 minutos. O espaço de debates que o Kids News tem reservado é muito importante, não só para nós, mas também para vocês, pois é aqui onde podem deixar a vossa opinião ficar e fazer Moçambique. Escolher uma temática importante para os adolescentes é muito espontâneo para nós, pois é um assunto de adolescente para adolescente. No último debate decidimos falar sobre os casamentos prematuros. O país é teu, o país é meu, o país é nosso, nosso Moçambique. Uma das componentes mais importantes do programa Kids News é de certeza dar voz à criança moçambicana, por isso mesmo está a começar o nosso debate. Sabem que mensalmente fazemos um debate em que adolescentes participam do mesmo e dão a conhecer a sua opinião. E hoje não vamos fugir da regra, pois hoje vamos falar dos casamentos prematuros. Tendo a certeza de que a nossa opinião fará Moçambique melhor, podemos começar o nosso debate. Boa noite a todos. Boa noite. Gostava de entender de vocês o que vocês acham que é um casamento prematuro, porque existe o casamento no geral, mas existe aquele que é prematuro. Só para os mais distraídos, casamento prematuro e precoce é a mesma coisa. Eu acho que casamento prematuro é aquele que ocorre geralmente enquanto um indivíduo tem antes de 18 anos. Mais opiniões? Eu acho que casamento prematuro é aquele que as crianças dos seus 14 a 15 anos são obrigados a casar antes de atingirem a idade própria para se casar. Acredito que todos nós já sabemos o que é casamento prematuro ou então precoce e obviamente vamos começar a dar o nosso pontapé de saída para saber quais são os fatores que levam as adolescentes a casarem-se antes dos 18 anos. Deixando agora um resumo, né, das vossas opiniões e também acho que é aquilo que eu e Eduardo pensamos. Casamento prematuro é aquele que acontece antes de se ter uma idade adequada. No nosso país as mulheres podem casar a partir dos 18 anos, se não estou em erro, e os homens também. Então, o casamento prematuro é aquele que vai acontecer antes da idade certa. Nós estamos a falar de crianças com 10, 11, 12 anos, nas zonas um pouco mais recônditas, que são obrigadas a casar, ou aqui mesmo dentro da cidade. Acontece de uma rapariga, por exemplo, engravidar. Ela começa a namorar cedo, engravida, então é obrigada a casar-se. Pode não ser o casamento civil, mas existe aquele casamento tradicional. Aí é que é um casamento prematuro. E daí que nós queremos saber quais são os fatores ou que levam as raparigas a casarem-se antes de 18 anos. Eu acho que os fatores que levam a uma rapariga a casar-se cedo podem ser os pais que obrigam. Ela não casa por querer, mas sim é obrigada, porque os pais podem estar a passar dificuldades econômicas. Então, eles pensam de que a mandar ela para o lar está a diminuir as dificuldades, sim, de casa. Então, mandam ela para o lar a pensar isso. Eu acho que ela não pode casar por querer, é sempre obrigada. Os fatores que levam os indivíduos a casarem mais cedo é que podem ser obrigados por causa através da gravidez, antes dos 18 anos já os pais negam de assumir a filha e levam para lá, manda que é melhor assim.
nós os adolescentes começamos a namorar muito cedo. Por vezes, como a Leo disse, as gravidez, eu acho que a gravidez precoce está associada a casamento prematuro. Uma vez que eu estou grávida, tendo 17 anos ou 14 anos de idade, sou obrigada a ir para o lar. Enquanto eu não estou preparada para ser mãe de uma família, cuidar do marido. E nós, os adolescentes, não gostamos de ouvir os nossos pais. Nós pensamos que os nossos pais são antigos. Os nossos pais, digamos que nós estamos na nova geração, estamos no pleno século XXI, onde tudo acontece. Nós devemos ouvir os nossos pais. Um dos fatores que influencia no casamento prematuro é o seguinte. Quando, por exemplo, eu fico grávida, minha mãe não vai me querer em casa. A dizer, vai para a casa do teu marido. Então, logo, os da casa do meu marido vão querer me casar. Tipo, como dizem, casamento, do casamento tradicional, não vai ser civil, porque eu não tenho a idade certa. Então, isso significa, casam cedo. Por quê? Porque os pais os pais da noiva, nesse caso, vão dizer, não, eu quero que cases minha filha, porque engravidaste a ela. Isso significa, o noivo vai ser obrigado a casar a noiva, tem que casar, não, a mãe fica assim, minha filha não pode andar por aí, foi engravidada, deixada fora, deve ir para a tua casa. Também tem outros casos, onde, por exemplo, maltratam em casa, assim. E então a moça vai para a casa do marido, ela apanha a gravidez, tipo, ela querendo. Isso querendo dizer que ela quer. Ela quis a gravidez. Nesse caso, ela vai para a casa do noivo, como dizem na linguagem mais expressada, eu não sei dizer em português, vai se chuvar. Vai se intrometer, é isso? Ok. Para não ficar mais em casa. Se calhar as condições não eram boas, lá em casa do marido são boas. Então, é isso. Nem todos os casos, os pais é que têm... às vezes, ela própria é que quer. Algo que também gostava de refrisar, e depois podemos continuar com as opiniões sobre os fatores. Moçambique, a nível mundial, está no grupo dos 7 países com mais casos de casamentos prematuros, ou melhor dito, de uniões forçadas, porque o casamento vai ser aquela coisa civil, em que vamos ao registro, ao notário, isso não é permitido para nós como menores de idade. Mas Moçambique está em 7º lugar a nível mundial, está em 6º lugar a nível de África, e a nível da África Austral é o país com maior número de casos de união forçada. Não gostaria que vocês também refletissem à volta disso, o qual nós somos os melhores nas piores coisas. Um dos fatores que leva a casamentos precoces é o seguinte: somos nós próprios, porque nós pensamos que namorar é manter relações sexuais. Então, quando a gente manter relações sexuais e engravida a miúda, a gente já não quer saber. Claro, o fato de nós não assumirmos, os pais daquelas meninas têm razão em levar a elas para minha casa, obrigar a casar-se, porque, claro, se manter relações sexuais com essa miúda, tenho que casar, manter porque eu gostava dela, então tenho que casar com ela. Não é só manter relações sexuais e deixar. Sabendo de quê, pai? Engravidei, tenho bebê do outro lado, deixar só. Então, eles têm razão de levar aquela miúda para casa, ou na minha casa mesmo, chegarem lá, fitas, nós recebemos uma gravidez, está aqui. O que acha? Os pais vão sentar conversar, tem que se casar, prontos. Somos nós próprios, nós pensamos de que namorar é sexo. É um dos motivos, é um dos fatores que leva para casamentos precoces. Miúdas, principalmente. Quando trata-se de namorar, já não pensam em outra coisa. Principalmente aquelas que amam mais, porque não querem deixar. Então, quando amam mais, já não querem deixar o tal. Então, logo, ele come meu amor, se não pode me deixar. Deixam o quê? O homem diz, vamos fazer sexo. Então, por amor ou por não querer perder aquela pessoa, acabam se estragando. Logo, metem-se em relações sexuais quando engravidam, o homem já não quer saber. Então, os pais têm razão mesmo de levar a miúda para minha casa, ir apresentar a gravidez e eu casar, porque eu fiz aquilo porque eu queria ela, então tenho que casar.
Prontos. Ele falou uma coisa. Estamos a falar de casamento prematuro, mas eu estou a ter choques prematuros. Sim, ele falou uma coisa importante, mas de um jeito extrovertido. E eu discordo na parte que diz que só as miúdas é que se o miúdo também aceita, ele também. Os colegas aqui falaram de muita coisa, mas talvez tenham esquecido do ponto da cultura, né? Os fatores culturais. A mulher africana, especialmente a moçambicana, é preparada para casar. Quando nasce uma mulher na família, já se imagina que ela vai casar, vai ter sua família própria, ter filhos, coisa e tal. E às vezes esquecemos de deixar essa mulher crescer até o ponto de se tornar esposa de alguém. Quando a menina cresce um bocadinho, já é uma adolescente, 14, 15 anos, já começam a ficar de olho em quem possa ser o seu provável, o seu futuro marido. E talvez às vezes mesmo que essa menina tenha o sonho de um dia formar-se, trabalhar, se a família dela educa ela para ser esposa de alguém, chega uma parte que ela já não pode lutar sozinha, ela tem que aceitar o que a família diz e acaba se casando. Em zonas recônditas, longe da província da cidade de Maputo, esses casos são muito frequentes. Eu cresci na província de Gaza, que agora quando eu vou para lá visitar, não acreditam que eu não sou casada, porque as meninas todas que eu brinquei com elas já estão casadas, já têm filhos, já vivem com seus maridos, porque elas são obrigadas a isso. A cultura de lá é essa. Completou 17, 18 anos, já tem que se casar. Acham que essa mulher já é formada para casar. Enquanto eu acho que não é muito bem assim. E as meninas da cidade, algumas, talvez são certas influências e muita curiosidade, podemos dizer assim. Porque a pessoa casa-se e não sabe o que lhe espera lá. Nós nos metemos em coisas que não sabemos de verdade onde é que vão dar. Eu me caso sem saber para onde vou, o que é que eu vou fazer no lar. E casar-se não é apenas ficar com a pessoa que tu gostas em casa, coisa e tal. Tem várias outras coisas no meio disso que eu acho que seria importante pensar antes de quereres te tornar esposa de alguém, porque eu não sei, acho que é uma tarefa muito difícil. Aqui na plateia falaram de muita coisa, mas eu aposto que se esqueceram de algo, porque nos bairros, nas zonas rurais, há violação de menores. E quando violam essas crianças, quer dizer, não violam só crianças, violam pessoas maiores de idade também. Mas quando violam crianças e as crianças ficam grávidas, então isso influencia para que essas crianças parem de ir à escola, porque se forem à escola e aí vêm os colegas, começam a rir delas, elas praticamente vão se sentir só, não vão ter como brincar como era antes, vão se sentir com muita solidão dentro delas. Então, nós devemos, quer dizer, os senhores devem parar de violar as crianças, porque isso prejudica o futuro delas. Imagina como seriam essas crianças no futuro, sem serem violadas.